Fala galera, tudo bem? Meu nome é Eric Luciano, eu sou diretor da Escola de Música Atelier de la Musique e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre algumas experiências que vocês podem ter com a carreira musical, desde a formação acadêmica até a área de atuação na música. Falando rapidamente sobre o meu currículo, eu sou pós-graduado em Gestão de Pessoas e Liderança e em Marketing pela Business School São Paulo. Também sou bacharel em guitarra pela Faculdade Santa Marcelina e técnico em guitarra pelo Conservatório Souza Lima. Atuei mais de 8 anos na noite tocando como músico, produção musical e mais de 15 anos de experiência que eu tenho como professor. Desde 2009, quando eu fundei o Atelier de la Musique, tenho trabalhado na área de gestão, na parte de carreira musical e na parte de gestão pedagógica dos cursos. Hoje eu vou falar um pouquinho de algumas áreas de atuação que a gente pode trabalhar dentro da parte da carreira musical. Bom, na realidade essa é uma palestra que eu costumo ministrar com a duração de 2 horas e meia. Como a gente vai ter que fazer um pouquinho reduzido aqui para o Conapeg, vão faltar alguns cases e a gente vai passar um pouquinho superficialmente alguns tópicos. Mas qualquer problema vocês podem me consultar, vocês têm meu contato, meu LinkedIn ou meu e-mail também. A gente vai focar hoje em 4 pontos especiais. O primeiro deles fala dos desafios que a gente encontra como músico no Brasil e no mundo. Em seguida, a gente vai falar um pouquinho sobre as áreas de atuação que a gente tem para trabalhar na música. Depois, como a formação acadêmica que a gente pode ter como músico. E por fim, a postura profissional de um bom músico. Bom, falando então um pouquinho sobre os desafios do músico no Brasil e no mundo. O primeiro deles refere-se à valorização da arte. Isso se cabe em especial no Brasil, mas sem dúvida acontece em outros lugares do mundo também. A gente tem esse problema em relação à arte, que não existe um valor, é difícil de a gente agregar esse valor das pessoas terem realmente a vontade de investir, gastar dinheiro para assistir um show ou para aprender música, para comprar um instrumento. Um segundo ponto é que é uma atividade considerada de baixa prioridade. A gente sofre muito isso aqui na escola, fica muito visível quando a gente está em tempos de crise, como é o momento atual, que a gente vê que a primeira coisa que o aluno costuma cortar, que o pai costuma cortar, é o investimento na música. Então, primeiro a gente corta a aula de música, depois a gente vai pensar no esporte, no inglês, mas de cara a gente sofre um impacto direto com qualquer crise econômica que a gente tem. Outro ponto é que a gente vive aqui uma cultura majoritariamente comercial. O que é isso? É muito mais fácil a gente ganhar dinheiro com música comercial do que se a gente trabalha com algum tipo de música que não está no mainstream, né? Ou seja, que não seja o tipo de música que mais toca nas rádios, que mais esteja na mídia. Outro ponto muito importante é que nós, como músicos, somos uma classe um tanto quanto desunida. Não temos nenhuma classe que nos representa. Na realidade, a gente tem a Ordem dos Músicos, a OMB, mas como muitos de vocês devem saber, não é uma coisa muito significativa, entre aspas, quase que não adianta para nada. Então isso é um tanto quanto complicado. Se a gente não tem realmente essa união, fica difícil de a gente questionar coisas em relação ao governo, em relação a direitos que a gente tenta conquistar. Em relação aos cursos que a gente tem no país, especificamente a graduação, as faculdades, ele é um curso muito novo no Brasil, especialmente se a gente está falando da Faculdade de Música Popular. É uma faculdade que começou na década de 90, ou seja, 20 e poucos anos de curso, tem muito a amadurecer ainda. Então são cursos que ainda têm uma adaptação, todo ano existe uma diferença nas grades curriculares das faculdades, tem bastante coisa para melhorar ainda. Então a gente sofre um impacto direto na nossa formação devido a isso. Da mesma maneira, aqui no Brasil a gente tem um problema que os nossos cursos não têm uma parte específica de gestão de carreira, de gestão da vida profissional do músico. Ou seja, a gente sai da faculdade sabendo tocar, sabendo tudo de música, mas a gente não sabe nem como fazer um cartão, como arranjar show, como a gente se divulgar nosso trabalho, entender um pouquinho de marketing, um pouquinho de finanças. Esse é um problema muito grave. E cursos como os que eu tenho dado e congressos como o Conapeg têm auxiliado justamente a fechar essa lacuna que a gente tem na formação. Também existe um problema de falta de qualificação profissional aqui. Vocês devem saber que existem várias situações onde existe uma competição do músico profissional com o músico amador. E eu não estou falando em relação à formação de um músico que teve uma formação acadêmica ou não. Eu digo daquele músico que estudou, seja formalmente ou não, mas que estudou, que tem experiência, que tem qualidade. Às vezes ele está dividindo o mesmo espaço com aquele músico amador que tem outra profissão e aproveita os espaços livres para trabalhar dando aula, tocando na noite. Não que isso seja um problema, mas essa questão de a gente ter essa briga, né, a gente está dividindo o mesmo espaço, às vezes é um ponto mais prejudicial para o músico que trabalha exclusivamente com música. Bom, e como consequência de todos esses pontos, a gente sente realmente uma falta de profissionalismo do músico. Se a gente compara isso
com o cenário no exterior, a gente vê que os músicos tendem a ser muito mais profissionais. Se a gente pegar, por exemplo, os Estados Unidos como referência, existe um profissionalismo muito maior em relação ao estudo, em relação ao comprometimento do profissional com a música, que é um dos pontos que a gente vai trabalhar no final da palestra. Bom, agora indo para a segunda etapa, vamos falar um pouquinho sobre as opções que a gente tem para a carreira musical, ou seja, você que quer se tornar músico ou que já é um músico profissional, que tipo de áreas, que tipo de atividades a gente pode fazer para ganhar dinheiro, para viver com música. A primeira delas, e a que é um tanto quanto óbvia, é o performer, o intérprete musical. Ou seja, o performer ele vai tocar em bandas, em grupos, tocar como sideman de algum grupo, fazer apresentação solo, ou seja, é um músico que realmente trabalha tocando, ou cantando, no caso de um cantor. Outra possibilidade é a carreira artística. Eu gosto de dividir do performático, porque a carreira artística é onde você vai trabalhar com a sua carreira, da sua banda ou como músico solo, seja uma música autoral ou não. Mas você quer construir um trabalho que leve o seu nome, ou seja, que tenha a sua marca, não apenas como um cara que está lá tocando, que está ali junto dentro do palco, mas sim o seu trabalho propriamente dito. A terceira atividade mais comum entre os músicos é o ensino de música, ou seja, dar aulas, trabalhar como professor. Tanto em cursos livres, quanto dentro de uma faculdade, ou também como aulas particulares. São as atividades mais comuns. Entre essas três, é muito comum que os músicos intercalem as atividades. Ou seja, aqui no Brasil, principalmente, é muito difícil você ter uma carreira artística exclusivamente, ou mesmo apenas tocar na noite e ganhar dinheiro com isso. Normalmente existe um complemento de renda, onde você também dá aulas, ou é um professor que também toca, de forma a compor a sua renda por completo. Outra atividade comum é a de compositor ou arranjador. Então, existe uma grande diversidade de atividades que você pode fazer dentro disso. Por exemplo, é muito comum algumas pessoas que fazem composições e vendem suas composições. Artistas da música popular, muito comum na música sertaneja, eles compram letras prontas, compram canções prontas e simplesmente regravam. Usam as canções que alguém criou para regravar, para fazer parte do seu disco. Além disso, você pode trabalhar com composição de jingle, trilha sonora e mais uma diversidade de coisas aí dentro da mesma área. Com arranjo, também é possível você fazer arranjo, por exemplo, para uma orquestra, ou fazer arranjo para uma banda específica, para um disco específico de alguém. Como arranjador, você tem toda essa diversidade de atividades para fazer. Uma outra atividade é o produtor musical. Dentro da produção musical, a gente tem desde a produção artística, propriamente musical, até a produção executiva. Ou seja, eu posso ser produtor de uma banda, de um artista especificamente, ou também a parte de produção mais tecnicamente falando, né? Dentro da parte de áudio mesmo. Ou seja, é o técnico de som, é a pessoa responsável por mixagem ou masterização, toda essa área que envolve a parte fonográfica da música. Uma outra atividade é o músico de estúdio. Então, tem algumas pessoas que vivem exclusivamente de gravações. Por exemplo, tem gente que trabalha para dentro de um estúdio e ele vai gravar o que aparecer lá na frente dele. Ou seja, tem uma carga horária ali, trabalha 40 horas por semana dentro do estúdio e aí aparece música para gravar, aparece jingle para gravar, certo? Da mesma maneira, tem pessoas que gravam para um estúdio apenas sob demanda, apenas para um CD específico, apenas para um trabalho, para uma música especificamente. Outra atividade que a gente não pode deixar de lembrar é o empreendedorismo dentro da área da música. Então, como é o meu caso, que tem uma escola de música, existem pessoas que têm uma loja de música, que tem um estúdio ou que tem uma produtora, tudo isso dentro da parte de produção musical. Ainda a gente tem agora a parte online, cursos online, então tem muitos cursos surgindo cada vez mais, como é o caso aqui do Conapeg, então são todas as atividades dentro da parte empreendedora que a gente lida diretamente com música ainda assim. Bom, a gente não pode aprofundar em todas as atividades, mas ainda existem outras áreas onde a gente pode trabalhar, como é o caso do road, do crítico musical, do colunista, do palestrante, do coordenador pedagógico que trabalha com desenvolvimento de cursos, de projetos, tudo isso ainda está dentro da parte musical. Cabe a você pensar como você pode mixar suas atividades para compor realmente o seu trabalho dentro da música. Bom, aí vem a questão, como que eu vou escolher a minha área de atuação profissional? Então eu vou dar algumas dicas, e a primeira delas é, sempre coloque os pontos negativos e positivos de cada uma das atividades que você deseja realizar. Ou seja, refere-se à remuneração, à demanda de trabalho que a gente precisa, ou seja, se eu vou conseguir arrumar trabalho dentro dessa área, as qualidades, virtudes que eu preciso ter, ou seja, se é, por exemplo, uma coisa mais específica, mais técnica, se eu sou uma pessoa estudiosa, se eu tenho bastante talento para tocar,
E sem esquecer, é claro, da realização pessoal, ou seja, se eu vou ser feliz trabalhando com aquela atividade especificamente. Uma outra dica é você conhecer um pouquinho das atividades, saber como elas acontecem, ou seja, converse com o máximo possível de pessoas que você conhece, ou mesmo que você não conhece, vai atrás, mesmo bisbilhotar, conversar com as pessoas, conversa com o músico, conversa com quem trabalha em estúdio, conversa com o professor, pergunta como que é a atividade, pergunta se o cara está conseguindo estudar bem, se ele está se realizando, para você ter uma ideia melhor de como que é trabalhar naquela hora. E seguindo a mesma linha de raciocínio, você também tem que ter as experiências dentro disso. Ou seja, você não precisa fechar as portas e fazer apenas uma única atividade. É como se a gente estivesse fazendo um estágio. Eu estou querendo conhecer um pouquinho dessa atividade, querendo conhecer um pouco dessa outra atividade. Ou seja, toco na noite, dou aula, vou criar um projeto, vou gravar minha música, vou acompanhar um artista e aos poucos você vai descobrindo onde você está se dando melhor. Eventualmente a vida vai nos encaminhando também para algumas coisas que a gente não imagina. Bom, e por fim, assim que você fizer a sua escolha das atividades que você gostaria de realizar, é muito importante você realmente se especializar naquilo. Ou seja, faça de tudo para ser o melhor naquela área. Estude, pesquise, desenvolva trabalho, desenvolva projetos, para que você realmente tenha um diferencial no mercado dentro daquela atividade que você realiza. Ainda assim, é importante pensar que, principalmente no Brasil, mas de maneira geral, trabalhando com a música, provavelmente você vai precisar compor sua renda com mais de uma atividade. Salvo alguns casos, como alguns artistas grandes, que realmente conseguem viver exclusivamente de uma atividade, é muito comum alguns artistas de médio porte, são pessoas que também fazem atividades extras, tem muita gente que está dando aula por aí, às vezes porque gosta, claro, mas também porque precisa compor renda. Ou seja, tenta não se fechar demais e saber fazer exclusivamente uma coisa. É importante você ter uma segunda opção, até pela questão da realização profissional também, e para você ter uma abordagem mais completa dentro do mundo da música. Bom, então a gente vai falar um pouquinho agora de formação acadêmica na música. Ou seja, você que está querendo começar a fazer um curso, ou já faz, ou quer decidir o que você vai fazer pela frente, vamos dividir em algumas etapas diferentes. O primeiro tipo de curso é o curso livre, ou seja, são os cursos mais comuns, desde aquela escola de bairro que a gente conhece, aquela escola pequenininha que normalmente as pessoas começam estudando, até algumas escolas maiores. Nem todo mundo sabe, mas algumas escolas muito renomadas, alguns cursos renomados, como é o caso da EMESP, a antiga ULM, até do Conservatório de Tatuí e também aqui do Ateliê da Musique, esses são cursos livres, ou seja, não existe nenhuma regulamentação legal onde esse curso esteja incluído. É muito comum que as pessoas achem, principalmente no caso da EMESP, até no Conservatório Tatuí, que eles vão sair de lá com um diploma de curso técnico. Na realidade, ele é um curso livre, assim como todos os outros. Qual que é a diferença? Uma pessoa que se forma na EMESP, que se forma na ULM, ela sai de lá com um currículo bom. Ou seja, você tem certeza que se uma pessoa estudou naquela escola, ela tem uma boa formação musical, dado os professores que ela teve, dado a grade curricular que ela cursou, mas não tem um diploma que garante nada disso. No caso de um diploma, vem a segunda possibilidade, que é o curso técnico. O curso técnico ele já tem uma regulamentação do MEC, tem que cumprir uma carga horária mínima de 800 horas. Mas, por incrível que pareça, hoje em dia é muito incomum existirem alguns cursos técnicos. Antigamente era muito comum aqueles conservatórios, onde a pessoa saía formada ali como um diploma de técnico. Hoje em dia os cursos livres tomaram muito esse espaço. Por quê? O curso técnico, na realidade, ele está entre o curso livre e entre um curso superior. E a faculdade, especificamente, o curso superior, hoje ela está muito mais acessível do que antigamente, tanto em relação a custo, quanto também em relação a tempo, a localização de uma faculdade para você fazer esse curso, e até mesmo o nível técnico que você tem para começar esse curso. Ou seja, o curso técnico praticamente caiu em desuso, né? É mais fácil, se eu vou me dedicar, eu me dedico direto para um curso superior, que às vezes tem um custo de mensalidade que não é nem tão diferente de um curso técnico. Bom, em seguida vem o curso superior de graduação, que aqui no Brasil a gente divide em tecnólogo, bacharelado e licenciatura. A gente vai falar especificamente daqui a pouquinho de cada um desses cursos. Por fim, a gente tem os cursos de pós-graduação, que eles podem ser lato sensu, que é no caso a pós-graduação, MBAs, cursos que estão muito em alta hoje em dia, e o stricto sensu, que é o mestrado ou doutorado. Bom, agora a gente vai entrar especificamente nos cursos de graduação, que será o foco da nossa formação acadêmica aqui. O primeiro deles é o curso de licenciatura.
O curso de licenciatura ele é mais voltado para pessoas que têm interesse em dar aula, ou seja, para formar professor, mas é uma licenciatura em música, ou seja, eu vou ter contato também com as disciplinas musicais, vou estudar teoria, vou estudar percepção, vou estudar a história da música e mais algumas outras disciplinas. Porém, eu não tenho contato direto especificamente com um instrumento, ou seja, eu não vou me formar em guitarra, ou em baixo, ou em bateria, eu vou me formar em licenciatura musical. Dentro do curso de licenciatura, existe a disciplina de instrumento complementar, então às vezes são diversos instrumentos que você tem, diferentes em cada ano, então eu posso aprender um pouquinho de flauta, um pouquinho de piano, um pouquinho de violão, é muito comum para a gente estar formando esse professor de música. Bom, e a outra parte que é trabalhada na licenciatura é a parte pedagógica, ou seja, além das disciplinas musicais, você também tem uma parte pedagógica de como dar aula, atividades de avaliação, você aprende questão de ensino de música regular, ou seja, trabalha com musicalização infantil, com crianças pequenas. É bem indicado para quem quer ser professor, por exemplo, de música dentro de um colégio, de ensino regular. Então a licenciatura é o curso mais comum para isso. Em seguida, vem o bacharelado. O bacharelado é o curso mais comum em música quando a gente pensa em vou estudar música. Por exemplo, eu sou bacharel em guitarra pela Faculdade Santa Marcelina, mas a gente pode ter o curso de piano popular, piano erudito, violão popular, violão erudito, canto, enfim, toda a diversidade de cursos. A diferença principal para a licenciatura é a gente não trabalha as disciplinas pedagógicas, porém, além de toda a parte geral da música, que é, novamente, teoria, percepção, arranjo, contraponto, história da música e uma diversidade de outras disciplinas, a gente tem também a parte mais técnica, ou seja, a parte do instrumento, a parte de banda, de música de câmara, dependendo do curso que você vai estar fazendo. Por isso é o curso mais indicado para quem quer ser um intérprete, por exemplo. O intérprete, o performance, ele quer trabalhar realmente com o instrumento, com o canto, então ele tem que focar nessa área, que é o instrumento, que é a parte de banda, que é a parte de conjunto, que é a parte de tocar com outras pessoas. Não por isso o bacharel não pode ser professor de música. Na realidade, é muito comum a gente ter os professores de música sendo bacharéis também. Por quê? Se eu vou ensinar aula de guitarra, se eu sou um professor de guitarra, é importante que eu tenha uma boa experiência, uma boa bagagem em guitarra. A parte pedagógica acaba sendo desenvolvida no meio do caminho, já que o professor bacharel ele não teve essa parte pedagógica dentro da formação dele. É por isso que eu gosto de indicar uma formação mista que tem acontecido cada vez mais entre os profissionais da música. A formação mista seria fazer um curso de bacharel e também fazer um curso de licenciatura. Aí vem uma dica muito importante. Quem tem interesse em fazer tanto o bacharelado quanto a licenciatura, é muito legal que você comece primeiro pelo bacharelado e vá depois pela licenciatura. Por quê? Quando você vai fazer a licenciatura após ter se formado em bacharelado, as únicas disciplinas que vão te faltar são as disciplinas pedagógicas. São disciplinas que você faz em 1 ano, 2 anos no máximo, e você já está formado com 2 diplomas, ou seja, 2 graduações. Se você faz o contrário, começa pela licenciatura e depois vai para o bacharelado, tem um pequeno problema aí. Quando você for fazer o bacharelado, você não vai ter nenhum contato ainda com a parte de instrumento, a parte de banda. Dentro de um curso de bacharelado comum, que são 4 anos, você vai ter que começar do início. Ou seja, você fez 4 anos de licenciatura e aí você vai fazer mais 4 anos, talvez fazendo apenas instrumento, prática de banda. Porém, você vai levar 8 anos para fazer esse curso no total. Sendo que se você faz 4 anos de bacharelado primeiro e depois você faz a licenciatura, em mais 1 ou 2 anos você completa. O que dá no total 5 ou 6 anos de formação. Então, se você quer fazer essa formação mista, que é muito indicado porque você vai ter uma gama maior de atividades para fazer, é muito legal que você comece primeiro pelo bacharelado do instrumento que você quer e depois você conclui sua graduação com mais um curso de licenciatura. O próximo curso de graduação é o curso de composição. Ele é o curso mais indicado para quem quer trabalhar com composição propriamente dito, mas ao contrário do que as pessoas pensam, não é um curso direcionado para canção, ou seja, eu tenho minha banda, quero fazer minha própria música e vou fazer um curso de composição. Não é o caso. O curso de composição, na maioria das vezes, ele é voltado para música erudita e para música contemporânea, ou seja, música mais moderna. Então, eu já conheci muita gente que fez curso de composição e desistiu no caminho porque não sabia muito bem como é que era e se desanimou no caminho. Então, é muito importante, se é o seu caso, você tem interesse em compor, pesquisa bastante sobre o curso e você não precisa necessariamente fazer um curso de composição para aprender a compor. Você vai estudar lá dentro técnicas composicionais, mas elas são mais voltadas para música instrumental,
principalmente erudita e principalmente contemporânea. O outro curso é o curso de regência, é o curso para quem quer ser maestro, ou seja, quem quer ser um regente. É um curso talvez o menos comum dentro da música, com menos gente, porque é uma atividade um pouquinho mais restrita, mas também é um curso longo, um curso super difícil, então a regência é muito mais difícil do que parece. Para quem não sabe como funciona aquela atividade de um maestro, tem muita coisa envolvida, existe um conhecimento muito grande ali no meio. Então é o caso também, se você tem esse interesse, se aprofunda bastante, pesquisa bastante sobre o assunto, para ver se é realmente o curso que você tem interesse. Algumas faculdades também trabalhavam com composição e regência, era um curso único, que ele tem começado a se separar na maioria das universidades. Outro curso muito comum, que tem crescido bastante, é o curso de produção musical. É um curso bem bacana, que tem uma grade que varia bastante de acordo com cada faculdade, mas ele às vezes trabalha desde a parte artística até a parte executiva, e também na parte mais técnica, com gravação, com produção, mixagem, enfim, uma parte mais técnica de áudio também. Então, vale você pesquisar, se você tem interesse em ser um produtor musical, conhecer a grade das diferentes faculdades, que são bem variadas, têm uma formação bem distinta, bem diferente, mas é um curso bem legal, que tem profissionalizado também essa área do produtor musical. Por fim, a gente tem o curso de educação artística, que apesar de parecer que não tem a ver com a música, existe educação artística com ênfase em música, com especialização em música. Então, desde que houve essa lei de ensino de música nas escolas, as escolas têm contratado professores também com formação de educação artística, com uma especialização em música. Por isso que as aulas que acontecem atualmente dentro dessa lei, ou seja, a aula da grade curricular que acontece dentro das escolas de ensino regular, ela às vezes não é tão específica musicalmente, justamente porque também a gente tem um professor que não tem realmente uma formação propriamente em música. Muitas vezes é o professor de educação artística com esse contato, essa especialização em música. Bom, escolhido o curso que você vai fazer, é importante você escolher também a faculdade que você vai fazer. Então, tem duas vertentes aí, duas áreas para a gente avaliar, que é fazer uma faculdade pública ou uma faculdade privada e fazer uma faculdade no Brasil ou no exterior. Em relação à faculdade pública e à faculdade privada, como qualquer outro curso, é muito comum que as faculdades públicas tenham uma educação mais forte. Até porque tem professores mais renomados, uma grade curricular mais extensa, então isso acontece também na música, independente do curso que você escolher, certo? Então vale também pesquisar as faculdades. Apesar disso, tem muitas faculdades privadas muito boas. O que acontece também é uma mudança de nível. Já que nas faculdades públicas existe um vestibular muito mais puxado, é muito mais difícil de entrar, você consegue alunos que já entraram num nível maior. As faculdades privadas, porém, já aceitam alunos com um aprendizado, um conhecimento um pouco menor. Inclusive hoje, algumas das faculdades ampliaram o tempo de curso e começaram a receber alunos mais iniciantes. Ou seja, você não precisa nem ser tão especializado em música para você poder entrar numa faculdade. Você tem que ter um conhecimento do iniciante, às vezes para o intermediário, você já consegue estar apto para entrar numa faculdade privada, dependendo, é claro, de qual faculdade. E depois vale avaliar a diferença entre uma faculdade no Brasil e uma faculdade no exterior. Aí sim tem uma diferença gritante quando a gente vai avaliar universidades renomadas, e se a gente pegar, acho que as mais famosas nos Estados Unidos, a Berkeley e a Juilliard, que tem uma formação extensa, muito variável, muito flexível, muito legal. Então na Berkeley, por exemplo, tem centenas de disciplinas que você pode escolher, que você pode variar dentro da sua grade curricular, como disciplinas opcionais, que você monta a grade de acordo realmente com as atividades que você gostaria de realizar. Aqui no Brasil é muito mais limitado, então eventualmente a gente tem disciplinas opcionais também, mas é uma gama menor, são opções mais restritas que a gente tem aqui dentro. Em resumo, se você tem a possibilidade de ir para o exterior para fazer sua faculdade, não pense duas vezes, vale a pena, você vai ter uma experiência incrível e sem dúvida você vai ter uma formação bem mais completa do que você vai ter nas faculdades aqui. Bom, e por fim vem a opção da pós-graduação, para você que já fez uma graduação em música ou não necessariamente em música. Muita gente não sabe, mas a pós-graduação lato sensu, que são esses MBAs que tem acontecido muito aí, e existe alguns tipos de pós-graduação em música, elas não exigem uma graduação especificamente na área. Como é o meu caso, eu fiz um bacharelado em música e depois eu fiz um MBA em marketing, outro MBA em gestão de pessoas. Eu não precisava ter uma formação em administração, por exemplo, para poder fazer isso. Ou seja, você também pode fazer uma pós-graduação em música, mesmo que você se formou em medicina, por exemplo.
O que importa para você nesse caso é que você já tem uma bagagem musical, ou seja, a faculdade, a universidade que vai dar essa pós-graduação, ela vai fazer uma entrevista particular com você para ver se você tem o conhecimento necessário em música para que você possa fazer e participar desse curso. Então é uma opção muito legal para quem não é graduado em música, não tem uma formação acadêmica em música, mas gostaria de se especializar. Então você pode ser pós-graduado em música, mesmo sem ter essa graduação. Importante, porém, que você tenha alguma graduação, porque para você fazer um curso de pós-graduação, você tem que ter uma formação superior em alguma área. Bom, e aí também tem a parte do stricto sensu, que são os mestrados e doutorados, que a gente tem algumas opções aqui em música. Normalmente eles são voltados mais para a parte de pesquisa, ou seja, é difícil você encontrar uma coisa prática. No Brasil está começando a acontecer mestrado e doutorado na área performática. Porém, fora do Brasil, tem algumas universidades que te dão realmente uma formação performática, ou seja, você pode ser um mestre ou um doutor em guitarra jazz, é uma possibilidade, então são cursos específicos para isso. Mas aqui no Brasil ainda é uma tendência, talvez nos próximos 5 ou 10 anos a gente comece a falar nessa realidade. Hoje em dia, se você quer fazer um mestrado ou um doutorado em música, você vai ter que fazer sua tese, mas normalmente é dentro de uma parte de pesquisa e normalmente muito mais teórica. Bom, e aí mais uma vez fica aquela dúvida, e agora, como eu escolher a formação acadêmica que eu quero? Primeira coisa é, vincula isso com a atividade que você quer realizar, ou seja, faça uma faculdade, escolha um curso que tenha pertinência ao trabalho que você deseja realizar. Por exemplo, para tocar numa banda você não precisa necessariamente de ter uma formação, de ter um diploma, você precisa tocar bem. Outra coisa é você não ter pressa para escolher. Pensa bem, você tem uma vida toda pela frente, você pode estar já estudando música por conta própria, fazendo cursos livres, técnicos que seja, você pode estar se aprofundando antes de escolher, principalmente se for um curso superior, onde você vai passar 4 anos ou mais ali dentro estudando. Então pensa bem, decide se realmente é isso que você quer, pesquisa bem a faculdade para você ter certeza do que você vai fazer. Muito importante também, voltando àquela experiência de estagiário, é legal você ter o contato com pessoas que fazem esses cursos, ou seja, que fazem a faculdade que você gosta, que fazem o curso que você gosta. Tem algumas faculdades, inclusive, que permitem uma semana de visitas, uma semana onde você pode entrar, assistir às aulas, ver como funciona, para você ter certeza realmente que é o curso que você deseja, que é a faculdade que você deseja, antes de se matricular. Por fim, aí mais uma vez uma sugestão pessoal minha, independente da área que você vai atuar, é muito legal que você tenha uma formação superior. Ela não é obrigatória, é claro, mas é uma tendência e cada vez mais as pessoas estão aumentando o seu conhecimento, aumentando o seu grau de escolaridade. Você pega uma geração antiga de músicos que tocam pra caramba, são os músicos mais renomados que a gente tem no cenário hoje em dia, e eles não tiveram uma oportunidade de ter uma faculdade, de participar de uma faculdade, fazer um curso de graduação. E você vê muita gente estudando agora, então tem uma galera aí da velha guarda que já toca tudo, que já sabe tudo, que está fazendo curso, porque eles também desejam, não tiveram essa oportunidade anterior. Ou seja, mesmo que você quer tocar na noite, que você quer seguir estrada, acompanhar a banda, nunca vai ser ruim você ter um conhecimento maior. Sempre vai ser positivo, sempre vai te agregar. E depois disso você pode complementar os cursos com outros cursos adicionais, com seu próprio estudo particular. Fazer um bacharelado, você sair formado como um bacharel em bateria, não vai garantir que você seja o melhor baterista do mundo e nem mesmo da sua cidade ou do seu prédio. Então é muito importante que você continue estudando, continue se dedicando, porque só o curso de graduação não vai resolver a sua vida, mas ele vai ajudar muito na sua carreira, não tenha dúvidas disso. E por fim, mesmo depois de um curso de graduação, é importante você continuar estudando, continuar ampliando o seu conhecimento. Então, justamente as áreas onde a gente menos trabalha, é importante que você vá por conta própria atrás disso. Então são as áreas de gestão de carreira, trabalhando, por exemplo, marketing, controle financeiro, produção musical, enfim, tudo que ajude você a fazer sua carreira deslanchar o mais rápido possível. Você também pode procurar palestras, procurar vídeos, webinários e seminários, como é o caso do Conapeg, para aumentar o seu conhecimento. Muita coisa legal tem acontecido, tem aparecido aí na internet, que você pode, muitas vezes sem custo nenhum, melhorar a sua carreira, melhorar o seu conhecimento. Isso, sem dúvida alguma, vai ajudar muito na sua carreira musical. Bom, por fim, eu gostaria de falar de uma coisa muito importante, que é a postura profissional do músico.
Você deve conhecer bem aquele estereótipo do músico, que é aquele cara sem dinheiro, desorganizado, sempre atrasado, que acorda tarde, é mal vestido, que só toca e não trabalha, né? Em resumo, é um vagabundo. Então, a gente tem esse estereótipo e a gente deve quebrar isso. Mas vale a gente pensar, será que não tem um pouco de verdade nisso tudo? Será que realmente a gente não tem se acomodado como músicos? A gente não tem desencanado do horário, desencanado da organização e pensado que música é assim mesmo e faz parte da nossa atividade? Será realmente que isso é verdade? Então, para a gente mudar esse estereótipo, cabe a nós mesmos fazer a diferença e fazer que as pessoas reconheçam que somos pessoas esforçadas, que estudam, que se dedicam, somos comprometidos, assim como qualquer outra profissão. Então, como mudar essa imagem? Eu vou dar algumas dicas aqui para você, músico, pensar bem na sua vida, nas suas atividades profissionais, para ver se você não consegue dar um pouquinho mais de você, ser um pouquinho melhor, ser um pouquinho mais profissional. Primeiro, tenha uma agenda de atividades organizada, ou seja, tenha sua hora de estudar, sua hora de tirar música, sua hora de ir para academia, sua hora de ensaiar, enfim, se organize para que você consiga fazer tudo o que é necessário fazer para sua atividade. Outro ponto muito importante, talvez um dos maiores estereótipos do músico, é a pontualidade. Seja sempre pontual, independente da atividade que você vai fazer. Pensa só se você guarda aquele dinheirinho para fazer uma aula com aquele músico que você adora e você chega lá, o cara tá 20, 30 minutos atrasado, você tem um compromisso depois, como você se sentiria? Então, é a mesma coisa. Se você vai dar aula, se você vai tocar, seja comprometido, seja pontual, esteja sempre no horário, chega mais cedo para passar o som, preparar seu equipamento, fazer tudo com calma, para você conseguir realmente melhorar a sua atividade, fazer tudo de acordo com o mais perfeccionismo possível. Mantenha seu local de trabalho sempre organizado. Não funciona aquele negócio de eu vou deitar no sofá com a guitarra no colo, apoiar a partitura ali na almofada do lado, daí depois eu perdi a música, perdi a partitura, daí eu saio correndo pro ensaio, não acho nada, chego atrasado de novo, né? Então assim, tem um lugar adequado, um lugar para você estudar, um lugar para você tirar música. Quando você vai fazer um ensaio, deixa o ambiente organizado, tudo bonitinho, vai melhorar muito o seu resultado. Atente-se aos prazos, não procrastine. Tenha a data certa para tirar a música, tira a música, prepara a música para o ensaio, para não chegar para o ensaio, pô, esqueci de tirar essa música, não deu tempo de fazer aquilo lá. Tenha uma organização, você vai ter também muito mais resultado com isso. Estude regularmente, se atualize. É muito importante que você esteja sempre estudando, desde o seu instrumento até as atividades que você pratica, que você realiza. Mais uma vez, participando de webinários, lendo livros, assistindo vídeos, assistindo palestras. Sempre o conhecimento vai ajudar muito na sua carreira, nunca vai ser negativo. Vista-se adequadamente para cada tipo de atividade que você vai realizar, né? Então não é legal você chegar para dar aula para alguém e você tá lá de chinelo, de shortinho, de camiseta regata. Você tem que ter pelo menos uma roupa profissional, adequada para cada lugar. Não tem nada a ver com uma roupa social, mas que se adeque realmente para a atividade que você está fazendo. Pensa bem, olha as pessoas ao seu entorno e você vai ter uma noção de como você deveria estar vestido. Pensa na imagem que você vai passar. A imagem é nosso primeiro impacto para a pessoa que vai contratar a nossa aula, contratar o nosso show. Saiba receber os feedbacks positivos, mas principalmente os negativos. A gente tem uma cultura forte aqui no Brasil que a gente não sabe muito bem receber crítica. E às vezes também tem medo de fazer crítica. A gente vê histórias aí de pessoal que está nos Estados Unidos, por exemplo, que tem uma cultura um pouquinho mais forte, e lá no ensaio o cara não tirou a música, todo mundo vira pra ele e fala, pô, você não tirou a música? Como é que a gente vai fazer agora? Ou, você tá tocando aquela parte da música errada, aquele acorde você errou. Aqui às vezes a gente fica receoso de fazer isso, né? Vem aquela história do, então, não tenho certeza se tá muito bom, talvez esteja errado. A gente tem que aprender tanto falar de uma forma educada, claro, mas fazer a crítica que seja construtiva, mas principalmente receber essa crítica. Se alguém está falando que a gente está fazendo alguma coisa errada, que a gente tirou um trecho da música errada, cabe a gente pensar, refletir, ouvir mais uma vez, opa, será que esse acorde realmente está certo? Será que aquele solo que eu sempre fiz assim está certo ou às vezes eu errei aquela nota? Então, receba esse feedback negativo como uma coisa nobre, uma coisa que é uma oportunidade de você melhorar. E, portanto, esteja atento às suas falhas e tente resolvê-las. Ou seja, se alguém te deu um feedback ali, pensa bem e tenta fazer diferente. Tenta sempre melhorar. Tenha ética profissional. Isso serve, é claro, para qualquer profissão. Mas é muito importante que a gente seja ético, que a gente seja camarada com os nossos amigos de trabalho, que a gente saiba partilhar o trabalho, não ficar tentando tirar vantagem, tentar roubar o trabalho do outro. E, por fim, cuide da sua imagem, do seu marketing pessoal.
Você é a sua marca. O trabalho que você realiza é a marca que você deixa por aí. Se você é camarada com os outros, se você ajuda os outros a arranjar trabalho, se você chama os outros para sua banda, provavelmente você também vai ser chamado. Se você faz um bom trabalho, as pessoas vão voltar a chamar você. Então, pense bem na sua imagem, pensa da aparência que você está passando para os outros, se é isso que você quer. Se sim, ok. Se não, pensa mais uma vez, estuda um pouquinho mais, repensa mais uma vez e veja como você deve ter uma postura daqui para frente. Supere as expectativas, dê o seu melhor, faça diferente. Vamos quebrar esse paradigma que o músico é o vagabundo que não faz nada. Vamos mostrar que a gente é melhor que todo mundo. Você faz parte da nova geração de profissionais da música que vem por aí. Faça a diferença. Bom, essa é a mensagem que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenham gostado. A minha ideia aqui é ajudar vocês a escolher uma área de atuação, escolher uma formação profissional e, claro, despertar para algumas coisas que vale a gente pensar. Lembre sempre, conhecimento nunca é demais. Nunca vai ser ruim você participar de um curso, ler um livro, assistir uma palestra. No pior dos piores, você vai sair igual você estava. Mas vamos acreditar que a gente tem muito para aprender, tem muito como trocar experiências por aí. Se você gostou dessa pequena palestra e quer se aprofundar mais, aqui no ateliê a gente tem alguns cursos também. Eu também ministro algumas palestras específicas de carreira musical, de marketing, de finanças, controle financeiro para músicos. Você pode procurar aqui no link uma gama de palestras e cursos que eu ministro e que a gente tem aqui na escola também. É importante que você se qualifique para que você seja sempre o melhor músico possível. E se você está pensando em estudar música, eu faço convite para vir conhecer o Ateliê Della Musique, conhecer nossa grade curricular com mais de 900 horas de curso. São mais de 30 disciplinas disponíveis que vão ajudar na sua formação, na sua carreira musical e também a tocar melhor o seu instrumento. A gente atua a domicílio, aqui na nossa sede, e em aulas também online por Skype. E fica também um convite para você que quer virar um membro VIP do Conapeg, que vai ganhar como bônus especial um e-book que eu montei sobre como montar um bom currículo musical. Isso vai te ajudar a apresentar o seu currículo, a arranjar um bom trabalho numa escola de música ou onde quer que você queira trabalhar. Eu recebo dezenas de currículos todas as semanas e infelizmente a gente vê que muitas vezes eu deixo de contratar um bom profissional porque aquele currículo não está apresentado, não está bem apresentável e você não consegue realmente saber o potencial daquele cara, as atividades que ele realiza. Então é muito importante você ter um currículo que realmente transpareça toda a experiência que você tem. Nesse e-book você vai aprender como fazer isso. Se tiver alguma dúvida e quiser falar comigo, o meu e-mail está aqui embaixo. Eu estou à disposição para conversar com você, seja do assunto que for. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Muito obrigado.